dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós, toda quinta-feira à noite, falamos sobre a vida e é tão importante esse podcast porque sempre traz algum ensinamento, alguma instrução para a nossa vida e toda semana a gente traz alguém ou para testemunhar ou alguém técnico da área técnica para nos falar algum assunto que seja relevante e importante para a vida. E aí eu já falo para você, da nossa audiência, se você gostar do conteúdo e achar que esse conteúdo é importante não só para você ou alguém da sua família, de repente, que você tenha que passar o conteúdo, por favor, compartilha, porque isso vai levar mais adiante o nosso conteúdo. E esta noite eu trago uma pessoa muito especial, uma psicóloga, gente. É a Tassiane Rigo, que vai nos falar sobre saúde mental. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso aí, então. A Tassiane vai nos esclarecer, afinal, qual que são as diferenças entre transtornos e outras coisas mais, né? Mas uma das coisas que eu queria começar falando contigo, Tassi, ó, intimidade, né? Claro, fica à vontade. Sobre como a gente trabalha com criança, muita criança aqui na nossa igreja, muita criança. A gente tem percebido, principalmente nessas faixas etárias de 4, de 5, de 6 anos, é difícil uma criança começar que seja no JUARD, seja no Ministério Infantil, que não tem algum tipo de transtorno. Isso virou quase que uma epidemia, uma endemia, sei lá. Tem explicação para isso, para a gente começar nosso papo? Eu acho que para a gente começar a falar de saúde mental, eu acho que é impossível a gente pensar em saúde mental sem pensar o meio que a gente vive, né? Acho que saúde mental, ela tá ligado nas nossas relações. Eu acho que antes de começar a falar sobre isso, acho que é importante a gente diferenciar o que é saúde mental e o que é um transtorno mental, né? Na verdade, isso é fundamental para a gente entender Para a gente o resto. entender, né? Saúde mental todos nós temos, Uhum. né? E isso vai atravessar as nossas relações, as comunidades que a gente vive, se a gente consegue sair para trabalhar, se a gente consegue sair para estudar, né? Se a gente consegue estar no meio das relações. Isso é saúde mental. A gente ter essa vida saudável, né? Poder ir e vir tranquilamente, né? Poder estar nas relações, poder se relacionar. Um transtorno mental, ele é quando começa a inviabilizar essa pessoa a viver em algum meio, em alguma comunidade, ter alguma dificuldade escolar, que é o que acontece, né? Ou até mesmo uma esquizofrenia, entre outros transtornos, né? E eu acho que as crianças, acho não, né? As crianças hoje têm muitas coisas, né? E na verdade já virou um fato, né? Eu costumo dizer que não é que hoje tem, né? Eu acho que sempre existiu. Só que hoje a gente tem pesquisas, hoje é cientificamente comprovado, é pesquisado. Antigamente, o que acontecia? Essas pessoas elas eram tiradas das comunidades. Elas não A gente apanhava, Tassiane. apanhava, não ia para a escola, né? Começava com alguma dificuldade escolar, né? De não saber ler, escrever, ou ter algum outro tipo de transtorno, como autismo, por exemplo, espectro autista. As crianças eram tiradas da escola, né? E hoje a gente tem a possibilidade de ter tratamento para essas crianças e elas estarem na mesma escola do que qualquer outra criança, né? Porque nós só temos um fator ali, não é algo que vai inviabilizar essa criança de estar ali, né? Então acho que é importante a gente começar a pensar sobre isso e a falar sobre isso também, né? Mas quando fala sobre alguns tipos de que o autismo ele tem diferentes números, né, diferentes níveis. E quando fala sobre um espectro autista, por exemplo, aquele onde a criança ela é violenta, como que trata isso dentro da escola? A gente fala de suportes, né? A gente não fala de níveis, suportes, né? São suportes. Então, são suportes 1, 2, 3, né? Esses suportes, eles precisam de tratamento, né? Então, a gente começa a pensar, bom, essa criança está apresentando algum sintoma, a gente começa a investigar, né?
Geralmente vai primeiro para um neurologista, né? O neuro vai avaliar e depois vai começar a fazer os encaminhamentos, ou às vezes vem primeiro para nós, enquanto psicólogos. A escola é o primeiro ponto que chega, né? Porque é a escola que identifica muitas vezes, né? Sim. Nem os pais, por vezes, enxergam e a escola em si, ela começa a ver, né? Então, é possível que a gente faça, né, primeiro um diagnóstico, né, para ver o que essa criança, qual que é o nível de suporte, para aí a gente começar a fazer um tratamento. E aí o tratamento ele vai ser com o psicólogo, com o psiquiatra, com uma TO, né, com uma terapeuta ocupacional, para a gente começar a ver o que essa criança precisa, para a gente começar a trabalhar com ela, né? E os pais, eles aceitam, assim, tranquilamente isso? Geralmente não. Né? Geralmente é muito difícil. Eu acho que quando a gente gesta um filho, e falando aqui numa fala enquanto mulher, né? Eu acho que quando a gente gesta um filho, a gente já idealiza ele, né? A gente já planeja, a gente já deseja, né? Freud falava sobre isso, né? Sobre esse desejo, né? Que a gente vai ter quando a gente tem um filho, né? Então, a gente já imagina esse filho na escola, a gente já imagina esse filho tendo relações com os avós, com os tios, enfim, né? No contexto todo que a gente está inserido, né? Então, quando vem um diagnóstico, né, do espectro autista, né, ou qualquer outro transtorno, né, que seja, essa família, por vezes, ela fica perdida, né? E aí a gente falando num contexto religioso, o importante também da igreja, né, pensar e poder encaminhar, né? Porque eu acho que a igreja, ela é um ponto principal hoje na vida das pessoas, né? Não só a igreja, eu acho que qualquer outra religião ou fé, né? Eu costumo falar da fé, né? Que a fé, ela é importante para a gente enquanto ser humano. Então, a igreja também, por vezes, vai identificar. Na escolinha da igreja. Sim, sim. Né? A gente vai enxergar, a gente vai ver que tem algo importante ali. E é importante a gente falar com essa família, encaminhar, pensar em encaminhamentos, não tomar um lugar de terapeuta, mas fazer um encaminhamento e poder ser rede de apoio também para essa família, né? Para ter uma boa, né, saúde mental aí da família também, né? Então, vamos por partes. Então, é a psicóloga ou é uma rede de apoio dentro dessa área de saúde que vai dar um diagnóstico efetivo de que a criança tem algum tipo de transtorno. Exatamente. Né? Se a família aceita e ela dá continuidade no tratamento, tudo bem. Se ela não aceita, como é que fica? Primeiro, a gente faz um diagnóstico ali, eu costumo dizer, né, que é uma equipe multidisciplinar, né? O espectro autista ou qualquer outro transtorno, né, a gente vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, que é o médico, é um combo, né? É o médico, né, seja ele qual for ali da especialidade, né, neuropsicólogo, né, o psicólogo, a psicopedagoga, por vezes, para auxiliar nas questões escolares, vai precisar, e entre outros profissionais, né? Mas quando a família não aceita, né, que é comum, e eu acho que todo mundo, a gente tem direito no começo de negar, né? Porque é uma situação muito difícil de se lidar no começo. É como se fosse uma frustração. Também. É uma quebra do desejo, né? Sim. É uma quebra da expectativa, né? É uma quebra, né, de tudo que essa família planejou. E aí essa família tem que se replanejar, pensar tudo de novo, né? E se acostumar com aquilo, né? Começar a ver essa criança com outros olhos e também ver as possibilidades, né? Porque eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico, e a gente vê muito isso na clínica com crianças, né? Eu atendo crianças, a gente vê muito isso na clínica com crianças, né? Essa quebra de expectativa e precisar se reorganizar. Porque é uma reorganização de vida, né? De pensar o que a gente vai fazer com essa criança agora, quais que são os profissionais que vão atender. Bom, essa família vai precisar se organizar com a alimentação dessa criança, porque por vezes, né, o espectro, ele tem uma questão ali com a alimentação, por vezes a família no campo social é difícil, né, pensar a questão financeira dessa família também, porque isso impacta diretamente. Porque o tratamento, como ele é uma equipe multidisciplinar, não é um tratamento barato, né? É um tratamento que hoje, ainda no SUS, né? E viva o SUS, eu defendo muito o SUS, porque hoje no SUS a gente tem as questões de espectro, a gente tem no SUS, né? O SUS, ele cobre isso, né? Mas mesmo assim, por vezes, né? Ainda assim se torna, porque o ir e vir,
né? Os tratamentos, Sim. a locomoção, Não é só ir ao médico, não é só todo o ir, contexto, né? sim. Essa família trabalha, né? Por vezes alguém tem que se ausentar muito mais do que o outro, né? E aí pensando numa questão social, que por vezes a mulher é a mais afetada, né? Porque aí essa mulher, né, nós, de novo, né, na voz de mulher aqui, né, a gente toma esse lugar de cuidado, Sim. né? Existem alguns transtornos, algumas coisas que são só diagnosticados depois que a criança já está lá com 2, 3, 4 anos. E existem alguns que são diagnosticados ainda quando a criança não nasceu. Eu acho, opinião também pessoal, né, que quando eu recebo um diagnóstico que a criança ainda está no ventre, ela está em desenvolvimento, é uma coisa. Porque daí eu já começo a me preparar. Né? Eu conheço várias mães que tiveram crianças com Down, etc. Quando receberam um diagnóstico, elas já começaram a se informar sobre tudo, o que é, como é, por que é, como educar, tudo. Agora, quando você, como tu disseste, faz toda essa idealização e a criança, depois de 2, 3 anos, começa a não dar as respostas que você gostaria, aí aquilo sem dúvida nenhuma vai fazer essa quebra de desejo que tu disseste, né? E eu tenho duas coisas para te dizer, eu não quero esquecer. Uma foi que aconteceu semana passada aqui em Novo Hamburgo, mas antes disso eu quero te fazer a pergunta que hoje eu acho que ela é meio polêmica, assim, sabe, Tassiane? É assim, ó, o quanto as telas influenciam em algum tipo de espectro, qualquer deles, transtorno, qualquer coisa, quanto que isso influencia ou não? Isso influencia, obviamente, diretamente no desenvolvimento da criança, isso já é comprovado cientificamente, né? Ótimo tu dizer isso. Se a gente for pesquisar hoje as pesquisas, né, e a universidade que eu venho, né, minha universidade de berço, né, que é a Universidade de Fevale, eles fazem pesquisas, né, diretamente ligadas ao desenvolvimento de telas, né, de crianças. Então, hoje, sim, é comprovado que a tela, ela impacta diretamente, né? Então, hoje, né, os médicos, os psicólogos, né, os médicos em si, os pediatras lá, eles dizem que a criança, até os 2 anos, o ideal seria, né, e aí, claro, né, isso no Alice no País das Maravilhas, né, seria que essa criança não tivesse acesso à tela até os 2 anos, né. Obviamente, a gente vive também num mundo tecnológico, né? Então, eu acho também, realmente é muito polêmico, né? Eu não vou trazer minha opinião pessoal sobre isso, né? Mas acho que também é muito difícil a gente não expor a criança à tela hoje. Mas, né, orientar sempre os pais, e eu oriento os pais, né, quando eu atendo, que é importante a gente estabelecer um limite, né? Obviamente, uma criança de 1 ano e meio, não vai ficar 5 horas na frente de uma televisão, porque hoje a gente vai ter o acesso à tela. A televisão vai estar ligada, o pai e a mãe vão estar assistindo uma notícia, mas a gente poder não entregar isso de bandeja, né? Porque hoje as crianças, né? Eu tenho uma sobrinha pequena, ela tem 1 ano e meio, ela já vai com o dedinho, ela já pega o celular, né? Ela 1 ano e meio. 1 ano e meio, ela já vem com o celular, né? Com o dedinho ali. Então, as crianças, elas já vêm com isso, porque a gente vive num mundo tecnológico. Mas os pais podem entender a importância de limitar as telas para as crianças. E, obviamente, isso vai impactar nas relações, vai impactar no desenvolvimento, também na nossa visão, né? Porque a gente sabe que isso vai impactar, né? A tela, a luz azul, ela impacta diretamente, né, na nossa visão, né? No que a gente vai. Ontem eu fui fazer um exame no oftalmo e fiquei pensando sobre isso, né? O quanto o celular ele impacta, não só na vida da criança, mas do adulto também, né? Tu tá falando, eu tô pensando assim, né? Que hoje, às vezes eu tô atendendo uma mãe, né, na área pastoral, né? E eu tô atendendo uma mãe que traz o filhinho junto. Então, o que que ela faz? Ela senta na minha frente para colocar as questões dela e o filho ela deixa em algum lugar com o celular. E não importa a idade, eu já deixei, já no meu tapete do meu gabinete, já coloquei algumas almofadas, a criança deitou ali, já com o celularzinho. Então, assim, agora, eu também já vi notícias, Tassiane, de que diagnosticado algum tipo de transtorno e retirado a tela em
X tempo já começa a haver uma reversão. A gente fala também, quando a gente tira, né, crianças que estão extremamente violentas, por exemplo, né? O que que essa criança está assistindo no celular? Qual que é o jogo que ela está jogando? Né? E aí a gente falando aí num transtorno, né? Seja ele qual for, né? Se essa criança, um TOD, por exemplo, quando a criança é totalmente agressiva, né? Tem um transtorno ali no neurodesenvolvimento, também no espectro, essa criança, dependendo do que ela tá olhando, e aí não só dentro desses transtornos, né? Mas num todo, essa criança vai se tornar violenta também, porque ela o que que ela tá assistindo? Ela tá se alimentando Ela tá se daquilo ali. alimentando, né? Eu costumo dizer que a gente é aquilo que a gente assiste, que a gente lê, Que a né? gente come. Que a gente come, as relações que a gente tem, os amigos que a gente tem, Claro. né? Tem um autor que fala, agora eu não vou lembrar, mas a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, se um pai, a gente tem uma família aí de 4 pessoas, né? Se esses pais só ficam no celular, só comem x-tudo e pizza, o que que essa criança vai comer, o que que essa criança vai ouvir, né? As músicas que a gente escuta. Então, é muito importante os pais, né? Cuidar, filtrar. A criança vai se desenvolver dentro da cultura proposta pela família. Exatamente, isso é saúde mental, né? Que a gente é aquilo que a gente está inserido, né? Então, é muito importante a gente cuidar das nossas relações, e eu acho que a igreja, nesse ponto, é muito importante também, né? Acho que parabéns pelo trabalho de vocês também, né? Porque obrigada. é algo muito importante hoje dentro das relações, né? A fé em si, ela é muito importante também, né? Sim. Um outro ponto que a gente está falando até agora de crianças, né? E a gente sabe, escolas, igrejas, tudo hoje são impactados por essas crianças que chegam muitas vezes de uma forma que assim, até irreconhecíveis em alguns aspectos, porque elas vão, parece que piorando, né? Se não é tratado, vai piorando, né? E também já tratei muitos pais, assim, Tassiane, e que, assim, bem próximos, que simplesmente demoraram, assim, 2 anos para, não, reconhecer. Não, meu filho eu preciso ter um cuidado especial com ele, né? Mas o ponto que eu queria trazer, que aconteceu semana passada, aqui em Novo Hamburgo, e que foi amplamente divulgado nas redes sociais, enfim, né? Foi um senhor idoso. Eu vi pela imagem que ele era idoso, cabelinho branco, né? E ele caminhando totalmente nu lá no calçadão. Não sei se tu chegou a ver essa reportagem, né? Aí, o que a gente pode falar sobre transtorno mental com respeito a essa atitude que ele teve? Algo muito sério, né? Porque as pessoas, inclusive, se tu for olhar os comentários, as pessoas debocham, né? Tiram sarro, né? Falam muitas coisas. O primeiro ponto que eu costumo pensar quando eu vejo isso, porque com certeza essa pessoa tá acontecendo alguma coisa ali. Né? Abuso de substância, né? E aí a gente pode discorrer muitas coisas aqui, né? Abuso de substâncias, um transtorno mental, né? De N coisas, né? E hoje a gente tá aqui em Novo Hamburgo com um número muito grande de pessoas em situação de rua, né? Não sei se é o caso desse senhor, né? A gente não sabe, né, o que aconteceu ali, mas com certeza essa pessoa não tá bem. Né? Porque ninguém vai ficar nu, né? No calçadão de Novo Hamburgo, né? Então, com certeza tem algo, né? Hoje os transtornos mentais, e aí, né, amplamente a gente não pode analisar essa pessoa, né? Sem conhecê-la, né? Eu acho que ninguém a gente pode analisar sem conhecê-la, né? Primeiro, mas com certeza tem algo aí, né? E o importante da comunidade olhar para isso também. Eu também dei uma olhada em alguns comentários, né? E vi o quanto as pessoas não deram importância, assim, não era uma coisa séria para eles, né? Mas e dentro dessa mesma linha, né? Por exemplo, a gente também tem tu sabe disso, né? Melhor que eu. A gente tem um alto índice de idosos hoje que são abandonados, mesmo que eles estejam dentro das suas casas. Eles são abandonados, né? E como é que, por exemplo, uma família
que tem um idoso que começa a dar alguns tipos de sinais, como é que eles identificam? Quais os tipos de sinais que a família pode identificar que aquele idoso ele está tendo um problema de doença mental? Uhum. A questão, né, dos idosos, ela é muito importante, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque os idosos, ao longo do tempo, acho que a gente vai esquecendo de olhar para eles. Sim. Né? E a gente pensa assim, os nossos pais, né? E aí eu pensando, né, nos meus pais, a gente não vê o envelhecimento. Uhum. E eu costumo dizer que eu vi o envelhecimento dos meus pais quando eu saí de casa. Sim. Quando eu parei de conviver com eles todos os dias, eu comecei a observar algumas coisas, né? Que começa a ficar mais lento o raciocínio, o andar, o ir e vir, o ir em alguns lugares, né? E eu acho que é importante cada um ver, né? Cada ponto, né? Da pessoa idosa que tá ali. Por quê? Porque quando a gente tem um idoso, a gente conhece ele. Eu conheço os meus pais, você conhece, né, os seus familiares, então tu conhece quando a pessoa começa a dar sinais, né? E a pessoa idosa, a gente tem que ficar mais alerta ainda, não só por causa de doenças mentais, né? Pensando um Alzheimer, por exemplo, ele começa a dar sinais muito antes, anos antes. Então é muito importante a gente prestar atenção, se esquece com muita frequência, se esquece a panela de arroz, se esquece de levar algo que é importante, se esquece um médico. Então, a importância dessa família é começar a prestar atenção nesse idoso, né? E pensar também numa rede de apoio, porque por vezes a gente trabalha, faz muitas coisas, a gente sabe disso e não estamos aqui para julgar, mas pensar que a rede de apoio, né? Quem pode ficar mais de olho nesse familiar, fazer encaminhamento, levar, às vezes o posto de saúde é pertinho, levar no posto de saúde, fazer um acompanhamento, poder fazer os exames de rotina. A continuidade, né, nesse check-up é importante. Eu não sei se eu me fiz entender ou se eu não entendi, mas queria repetir. Por exemplo, a gente sabe que, em geral, os idosos eles vão entrar nesse caminho sem volta, né, infelizmente, que é o Alzheimer, que é o Parkinson, ou outras doenças que sejam doenças que a gente sabe que não vai passar, né? Mas como é que a gente pode, como familiar, identificar aquela doença como sendo alguma doença mental? Ou isso tudo é mental? Depende. Eu acho que a importância, antes de. A gente não diagnostica ninguém, né? Eu acho que nós, às vezes, enquanto leigos, daqui a pouco, talvez, né, a gente não entenda, o familiar não vai entender o que é um transtorno mental. E por vezes nem quer entender que é um transtorno mental, o que a gente estava falando da negação antes, né? Então, identificou algum sinal. Importante levar no médico, né, no geriatra, num psiquiatra, num psicólogo, e esse profissional ele vai ser apto e capacitado para identificar e poder fazer algum tratamento. Porque por vezes, o que acontece? A família, e a gente vê muito isso na clínica, né? A gente vai lá no ChatGPT, procura no Google, né? Então, a importância também, identificou algum sinal, né? Vai lá no ChatGPT, a gente vê hoje na clínica, né? Eu fui lá e eu vi que o ChatGPT me disse tal coisa, Ai, né? meu Deus. Mas a importância, identificou, foi lá no ChatGPT, viu que, né, tem alguma coisa errada, mas procurar um profissional. Sim. Né? É importante a gente ver os sinais, né, identificá-los. Tem questões de esquecimento, questões daqui a pouco de Parkinson, como tu disseste, ou outras questões. É importante a gente sempre procurar um profissional, nunca, né, a gente ir pelos nossos achismos ou aquilo que a gente acha, né, e procurar um profissional para identificar e poder tratar também esse idoso, né? E aí a gente vê muito índice muito alto de depressão nos idosos. Também. Né? A gente Solidão, vê né? solidão, os idosos muito depressivos, né? A vida discorre muito rápido, então é importante, identificou algum sinal depressivo ou qualquer outra coisa, procurar um profissional para poder
fazer um encaminhamento correto, fazer um tratamento, se precisar tomar um remedinho, poder também acompanhar esse idoso, né? Cuidar as dosagens. É Esses dias importante. eu até vivi, numa conhecida minha, vivi esse momento, assim, ó, que tinha uma pessoa com ela na casa, ela tem 79, uma coisa assim. E ela tava normal, claro que tem todas as questões, é mais lenta e tal, né? E ela é normal e ela foi pro banheiro tomar banho. Quando ela saiu do banheiro, ela não sabia onde ela estava. Ela não sabia nem quem ela era. Sabe aquela coisa que deu É um apagão. um apagão? Aí, claro, chamaram o filho dela e aí eles levaram ela pro médico, né? Mas aí, a maneira como me foi reportado, logo que a situação. Eu acho que a minha avó tá louca, né? Acho que ela tá louca. Ela não sabe nem quem eu sou, nada, perdeu tudo, né? Aí, lá no médico, eles diagnosticaram que ela teve um pico de diabetes. Uma Porque a hipoglicemia. hipoglicemia, Uhum. porque a diabetes também, né? Ela tem esses Uhum. picos. Então, às vezes, a pessoa, assim, né, leiga, vai achar que a pessoa tá Uhum. louca. E o estigma disso também, Não, né? e ela não tá louca, ela teve um pico de diabetes. Claro, ela Uhum. deve ter comido alguma coisa escondida da família. Uhum. Com certeza, né? E o diabético, ele precisa também injetar, né, as insulinas, tomar a medicação, né? E aí a gente vai falar aí É, dos é. tipos de diabetes, né? Uhum. Então, imagina, então, tu levar um idoso ou tu taxar um idoso de louco é Uhum. fácil, é muito É muito fácil, fácil. né? Então E a a gente. solidão, tu falaste da solidão antes, que Uhum, a solidão ela vai trazendo isso, né? O uhum. idoso ele vai ficar muito tempo sozinho, Vai falar vai sozinho. falar sozinho, Uhum, e é importante a gente poder falar sobre isso e ter esses espaços muito mais vezes de falar sobre isso, né? uhum. Que o idoso, por vezes, ele não tá louco, às vezes ele tá sozinho. E Sim. quanto é importante a gente poder olhar para esse idoso, a Uhum, família poder estar atenta, né? A gente uhum. sabe que a vida é corrida, mas poder se fazer mais presente, Sim. porque esse idoso, ele teve um dia a casa cheia, Sim. e aí um dia ele se vê sozinho, É. E né? às vezes abandonado, Uhum. né? Então, bom, vamos recapitular, deu os nossos 30 minutos, né? E esse é um assunto tão legal que a gente pode falar muita coisa, mas pode vir mais vezes, Tassiane, Uhum. ser convidada Muito para vir mais obrigada. vezes. Mas então, a gente começou falando sobre os transtornos e toda a situação da criança Uhum. hoje, né, que está chegando nesse mundo, e a gente terminou falando sobre os idosos, que são aqueles que, né, de alguma maneira são afetados, que, se não pela vida, né, pela Uhum. idade, pelos os abandonos. E esse meio, Tassiane, é, é comum ou não é comum a doença mental hoje, vamos dizer, de 20 a 60? O É que que a gente comum, encontra nesse caminho de 20 a 60? é comum em todas as idades, É. né? Porque aí a gente fala da questão social, econômica, eh, política, entre outras coisas, né? Porque a Uhum, saúde mental, dos 20 aos 80, 90, 100 anos, uhum, a gente vai falar o que que essa pessoa tem para comer, o que que essa uhum, pessoa tem para vestir, essa uhum. pessoa tá endividada, tem Ah, é dinheiro, não verdade. tem, né? Porque para a gente ter saúde mental, a gente precisa ter as coisas básicas. Porque sem as coisas básicas, a gente não tem saúde mental, nem eu nem você, Sim. né? Então, é diferente um idoso que É que- tem uma qualidade de é, vida financeira, né, com suporte familiar, com um plano de saúde, uhum, e um idoso que não tem isso, uhum. né? E o quanto isso impacta diretamente na saúde mental, seja dos 20 anos aos 90, 100 anos. Não, eu falei essa janela, porque assim, ó, quanto criança, então a gente já sabe que por conta da situação que a gente está vivendo hoje, a gente vai ter pessoas, Uhum, crianças com transtornos. Os idosos é uma coisa meio normal, assim, ele já está indo, né? Já uhum, está mais difícil. Mas no meio, eu não sei, né? Dentro do meu entendimento, o que a gente tem muito nessa faixa etária do meio é depressão, né?
Temos. Depressão, frustração com a Frustração com a vida. vida, né? Os desejos que durante essa janela aí não vai sendo construído, né? O Uhum, que acontece no meio dessa janela, né? uhum, E aí a gente pode discorrer muitas coisas, né? Eu acho que ao longo da nossa vida acontecem muitas coisas e às vezes a gente tá lá na frente, a gente tem que dar uns passinhos para trás e aí entra, né, a janela da depressão, uhum, né, de outras questões, né? Eu acho que é algo que acontece muito e é muito comum. É uhum. muito comum, Pois né? é. E a importância da gente poder encaminhar essas pessoas, né? Poder pensar, bom, o que a gente tem de psicoterapia hoje, né? A psicoterapia, ela é algo, infelizmente, né? E a minha categoria, né? Fico triste em pensar sobre isso, mas é muito elitista ainda. Uhum, Né? Infelizmente, hoje, a saúde mental, e a gente começou a falar muito mais de saúde mental pós-pandemia, uhum. Sim, né? E a gente poder encaminhar, saber os lugares para encaminhar. Aqui no Novo Hamburgo tem muitos lugares, se tu sim. quiser depois eu posso te passar, tu deixar para as Uhum, pessoas, né? uhum. Eu acho que é um assunto assim, ó, muito sério. Felizes são aqueles que podem levantar de manhã e ter autonomia, Uhum, de fazer suas coisas, de viver sua vida, de trabalhar, de comer bem, né, de uhum. ter assim uma De vida estudar. normal, estudar, né, Uhum. uma vida normal, né? Então isso já é um motivo de gratidão que você pode ter nessa noite, né, nessa quinta-feira à noite. Seja grato pela saúde que você tem. E eu sou grata a ti Muito por obrigada. ter vindo Eu que aqui e trazer agradeço. essas informações. A gente vai se encontrar mais vezes. Uhum. E se você quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa aqui no chat também você pode fazer, mas a gente deixa o contato da doutora aqui para vocês, tá? Muito obrigada, Obrigada Tassiane. eu. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau.